Ensinei minha irmã a ficar com o meu namorado, acredita? A gente é irmã só por parte de pai, do primeiro casamento dele. Mas sempre teve uma relação maneira, tipo parceira mesmo, sabe? Só que aí, do nada, ela me aparece toda enrolada, reclamando que não sabia como lidar com os crushes dela, e eu, na maior inocência, resolvi ajudar. Só que o praticar acabou rolando com o meu namorado. E aí, meu amigo, a treta foi plantada. Mas deixa eu explicar direitinho como essa bagunça começou. No final do ano, nas férias da faculdade dela, minha irmã pediu para passar uns dias lá em casa com o nosso pai e comigo para dar uma relaxada em família. Tava tudo tranquilo, né? Eu tava namorando um cara na época, o Gustavo, gente boa, educado e ainda com uma condição financeira daquelas que faz até a sogra abrir um sorriso de orelha a orelha. Parecia que ia ser só uma convivência leve, sem novidade, mas as férias dela trouxeram um plot twist que ninguém esperava. Ela chegou toda animada, eu apresentei os dois e logo de cara já começaram a trocar uma ideia ali na sala, jogando conversa fora. Eu, boba que sou, nem desconfiei de nada. Achei que era papo normal entre cunhados, coisa de família, sabe? Minha irmã sempre foi próxima e bem desinibida, então pensei que só estava sendo simpática com ele. Nunca me passou pela cabeça que pudesse ter alguma maldade naquele papo, muito menos que ela pudesse estar de olho no Gustavo. Mas aí, do nada, a conversa começou a puxar para um lado diferente. Um dia, ela veio me perguntar como foi que eu conheci ele, cheia de curiosidade, querendo saber todos os detalhes. Ah, irmãzinha, me conta, como é que tu fisgou esse cara? Onde foi que vocês se conheceram? O que ele gosta? Como você conquistou ele? Eu ri, né? Achei que ela só tava achando a história bonitinha. Mal sabia eu. Eu, na maior inocência, comecei a contar tudo, sem filtro. Falei que fui eu que tomei a iniciativa, né? Dei aquela stalkeada nas redes sociais dele pra saber do que ele gostava. E, claro, dei uma fingida básica de que também curtia. Contei passo a passo. Como eu puxava assunto, fazia ele rir, até como dava uma de difícil só pra deixar ele doido correndo atrás. E eu, inocente, achando que estava só compartilhando truques de conquista com a minha irmã. Nem me passou pela cabeça que tinha alguma segunda intenção. Na minha cabeça, era papo normal, coisa de irmã curiosa querendo aprender o esquema. Fui falando, explicando tudo, e ela ali, prestando atenção em cada detalhe, com aquele sorriso que eu achava ser de admiração. Foi aí que a ficha começou a cair. Para minha surpresa, ela começou a agir com ele exatamente do jeito que eu tinha ensinado. Teve um dia que me deixou bolada de verdade. Ela apareceu na sala usando uma camisa da banda favorita dele. Tipo, eu nunca tinha ouvido ela falar dessa banda na vida, nem sabia que ela conhecia. Ele, claro, notou na hora, e ela, toda animada, começou a puxar assunto como se fosse a maior fã. Aí eu comecei a estranhar. Ela estava interagindo muito com ele, sempre puxando conversa e falando de coisas que, até onde eu sabia, ela nem fazia ideia até outro dia. De repente, parecia que ela sabia tudo sobre ele. Os filmes que ele curtia, os livros que ele lia, até as comidas preferidas. E eu, que até então estava achando que era só simpatia, comecei a sacar que tinha alguma coisa diferente nessa história. Foi aí que decidi abrir o jogo com minha mãe. Contei tudo. A história da camisa da banda, das conversas que ela puxava com ele sobre os interesses dele, do jeito que ela estava interagindo cada vez mais. Minha mãe ouviu tudo com calma e foi direta. Fica de olho, filha, fica esperta com tua irmã. Mas também com ele, viu? Ele pode acabar dando confiança. Aquilo me deixou na pilha. Minha mãe não é do tipo que desconfia à toa, então eu sabia que o conselho era sério. Comecei a observar mais de perto, mas ainda estava com aquela pontinha de dúvida na cabeça. Será que eu estava exagerando? Ou tinha algo rolando mesmo? Aí chegou quase no finzinho das férias. Aquela época em que as coisas já começam a esfriar, as festas acabam e a gente vai se preparando para voltar à rotina. Nesse dia, ela tinha saído e ele estava lá em casa comigo. Nada demais, só conversando. Quando ela chegou, ele falou que já estava de saída, que ia embora. E foi aí que veio o detalhe. Ela insistiu para ele ficar. Começou com aquele papo casual. Ah, não vai agora, fica mais um pouco. Mas dava para perceber que ela queria mesmo que ele ficasse. Ele, educado como sempre, só sorriu e disse que já estava na hora de ir. Não ficou nem um pouco. E eu só ali, de canto de olho, tentando entender até onde ela ia com aquele jeito insistente. A impressão que dava era que ela nem estava mais disfarçando. Depois disso, ele veio me perguntar direto.
Quando é que sua irmã vai voltar para casa dela? Fiquei meio sem entender e perguntei o motivo. A resposta dele me pegou de surpresa. Quando ela voltar, aí sim eu volto a frequentar sua casa. Na mesma hora, minha antena ficou ligada. Perguntei já desconfiada. Você tá com algum problema com ela? Ele respirou fundo e soltou. Te explico tudo pessoalmente, mas prefiro não falar por mensagem. Meu coração foi na mão. Naquele momento, eu percebi que tinha muito mais coisa nessa história do que eu imaginava. Quando a gente se encontrou pessoalmente, ele soltou tudo. Contou que minha irmã tinha começado a interagir com ele nas redes sociais, mandando mensagem, curtindo tudo que ele postava, sempre puxando assunto fora de hora. Mas não foi só isso. Ele falou sério que ela tinha começado a passar dos limites. Teve uma vez que botou a mão na perna dele enquanto conversavam, dava aquelas risadinhas meio forçadas e até soltava umas indiretas, como se estivesse flertando. Ele disse que estava evitando ficar mais lá justamente para não dar abertura e para não criar situação, porque não queria me magoar, mas também não sabia como me contar. Voltei para casa com o sangue fervendo, pronta para tirar satisfação com ela, porque aquilo já era ousadia demais. Quando cheguei, fui logo perguntando, sem rodeio, como é que ela tinha coragem de flertar com meu namorado, de passar dos limites daquele jeito. Só que na maior cara de pau, ela negou tudo. Disse que eu estava vendo coisa onde não tinha e ainda tentou virar o jogo, falando que eu estava sendo paranoica. Para completar, meu pai entrou na conversa e, sem pensar duas vezes, tomou o lado dela, dizendo que eu estava exagerando, que ela jamais faria algo assim comigo. No final, só me restou engolir aquilo e deixar a história pra lá, porque percebi que se continuasse insistindo, eu ia sair como a louca da história. Quando ela finalmente foi embora, meu namorado voltou a frequentar minha casa, mas a marca daquela situação ficou. A confiança entre nós nunca mais foi a mesma. No começo, meu pai ainda estava com aquela ideia fixa de que o culpado era ele. Quando meu namorado apareceu lá de novo, meu pai mal olhava na cara dele e respondia tudo atravessado, cheio de implicância. Mas minha mãe, que é esperta que só ela, percebeu o clima e foi logo cortando o problema pela raiz. Ela puxou meu pai de canto e botou os pingos nos is, explicando que a culpa não era do meu namorado não. Quem tinha passado dos limites era a minha irmã. Ela deixou claro que ele só tinha evitado a situação para não me magoar e que o problema todo era a ousadia dela. Meu pai ouviu, ficou meio sem graça e acabou cedendo. Depois disso, ele parou de tratar meu namorado mal, mas eu sabia que ainda tinha um orgulho ferido ali, entalado por tudo o que aconteceu. A partir dali, minha mãe fez questão de garantir que o clima em casa ficasse mais tranquilo. Pois é, já faz alguns meses desde aquele rolo, e agora com o final do ano chegando de novo, adivinha? Ela já tá pedindo para passar as festas aqui em casa de novo. Quando ouvi isso, fui logo deixando claro, se ela vier, eu não vou ficar. Vou dormir na casa do meu namorado para não ter que passar por essa situação de novo. E para minha surpresa, meu pai, que antes defendia ela, dessa vez nem discutiu, aceitou na hora. Talvez ele tenha lembrado do climão que foi da última vez. Parece que, de alguma forma, ele entendeu que essa é a única forma de evitar outra confusão. Agora, tô só de olho, esperando para ver se ela realmente vai aparecer e como as coisas vão desenrolar dessa vez. E aí, o que vocês fariam no meu lugar? Já passaram por alguma situação parecida? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais histórias como essa. Até a próxima!